Olá, desenhista, tudo bem? Tenho uma pergunta para te fazer. Você já usou o seu dedo para esfumar um seu desenho ou então ainda utiliza até hoje? Se sim ou se não, eu tenho um papo para bater com você sobre isso hoje. E se isso influencia ou não em você não conseguir fazer desenho realista? Isso faz diferença mesmo ou não? Antes de começar, se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas e sou criador do treinamento Desenhos Realistas Online. Então, se você não conhece, clica no primeiro link da descrição aqui, que através dele você pode se tornar o meu aluno, fazendo o meu curso e ainda tendo acesso a mim. Através desse curso que eu criei, eu te passo todas as minhas técnicas de desenho realista, tá? E além disso, eu ainda te dou um suporte através do WhatsApp, tá? É a combinação mais que perfeita para que você possa aprender a fazer desenho realista e consiga desenhar igual a mim, igual aos desenhos que eu faço. Então, se você quiser mesmo aprender a fazer desenho realista e quiser se tornar meu aluno, clica no primeiro link da descrição, caso você esteja no YouTube ou se estiver no Instagram, clique ali no link da bio que você vai cair lá na página de inscrição. Basta você fazer sua inscrição e se tornar o meu aluno. Então, para começar o vídeo, deixe logo o seu like, se inscreva também. Se você não me segue ainda, se não é inscrito no canal, por favor, comece, que eu faço isso com o maior prazer aqui. E é sempre bom estar ajudando vocês a conseguir chegar no primeiro desenho realista de vocês. Então, antes de começar, saiba que eu estou falando de desenho preto e branco, beleza? Sobre usar o dedo para esfumar, esfuminho ou algo do tipo, é só falando sobre desenho preto e branco. Afinal, não faz diferença nenhuma a gente esfumar o desenho colorido com o dedo. A gente já esfuma, mas isso é utilizando os próprios lápis para que a gente possa chegar em uma homogeneização. E na minha opinião, de acordo com todo esse tempo aí de desenho, todo o meu processo de aprendizagem, meu processo de amadurecimento no desenho realista, eu tenho percebido que o melhor material para esfumar não é nem o esfuminho e nem o seu dedo, e sim o papel higiênico. Ele é perfeito, ele te ajuda a chegar em uma homogeneização muito legal. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje, tá? O que acontece é o seguinte: a gente não consegue chegar em um desenho bem homogêneo, em uma superfície bem lisa, somente utilizando os lápis a grafite. Então, por isso, a gente pega algum material que a gente possa borrar a superfície, né, a superfície de onde a gente está desenhando, para que assim a superfície fique mais homogênea e mais lisa, e assim possa parecer mais realista e também mais limpa. E como a gente desenha em um papel branco, é muito fácil de sujar e borrar o desenho. Então, o que acontece? Para a gente homogeneizar melhor o desenho, com mais cuidado possível, a gente precisa ter um material que seja limpo e que seja seco para isso. Primeiro, porque o papel fica úmido com facilidade, né, o papel de desenho, e segundo, porque ele suja com facilidade. Então, o material que a gente vai utilizar para deixar bem homogêneo o nosso desenho precisa ser um material seco, né, bem sequinho, e precisa ser um material bem limpo, para que a gente possa aí trabalhar sem borrar, sem sujar o papel que a gente está desenhando, e muito menos o nosso desenho. E é assim que surgiu aí a ideia de utilizarem papel higiênico para esfumar o desenho, papel higiênico principalmente, e o resultado é muito legal. Mas justamente na utilização desse material para esfumar, a gente percebe que há um problema, porque é o seguinte: como a gente está esfumando em cima de um desenho, a gente está utilizando para um desenho, não existe somente detalhes, não existe somente regiões grandes para a gente esfumar. Existe também regiões pequenas onde a gente precisa ter um resultado mais minucioso ali. Então, o que acontece é o seguinte: o diâmetro da região que a gente esfuma sempre é o diâmetro do nosso dedo. Esse é o grau de precisão que a gente tem enquanto a gente esfuma com papel higiênico. Então, não é muito pequeno, entende? Então, a gente está limitado a esfumar uma região, né, um detalhe que tenha o diâmetro do nosso dedo. Mas e aí o que acontece é o seguinte: existem vários detalhes no desenho que a gente precisa esfumar e que eles são menores, então não tem como a gente utilizar o papel higiênico nesses lugares, ou pelo menos é mais difícil de homogeneizar aquela região ali utilizando o papel higiênico. Então o esfuminho, ele é uma alternativa que a gente tem para poder esfumar uma região pequena sem que a gente possa borrar utilizando, né, o diâmetro do nosso dedo. Porque como a gente bota aqui o papel higiênico, a gente bota o papel higiênico na ponta do nosso dedo para esfumar, então a região sempre vai ter o diâmetro do nosso dedo, a região que a gente está esfumando. Se for uma coisa menor que essa, a gente corre o risco de espalhar também, de esfumar ao redor da região que a gente está querendo esfumar. Então o esfuminho, ele tem uma ponta, existem aí também vários tamanhos, e isso nos dá a possibilidade, né, de ir numa região pequena e esfumar somente aquela região pequena. Assim a gente tem mais detalhe, e tudo que a gente precisa é ter controle no desenho
desenho que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo um desenho mais complexo, a gente precisa ter controle de cada etapa de construção desse desenho. E no caso, o esfuminho nos ajuda, né, a ter esse controle. Porque assim a gente tem a garantia que a gente vai esfumar e vai ter um resultado legal, tanto nas regiões mais largas, nas regiões maiores, quanto nas regiões pequenas também do desenho realista. E além disso, o esfuminho também é limpo e também é seco, então a gente consegue trabalhar ele e deixar bem liso. E também, se caso ele ficar sujo, né, ele vai ficando sujo com o tempo de uso, a gente basta ter uma lixazinha, qualquer coisa que a gente possa limpar a ponta ali e pronto, ele tá novinho em folha para que a gente comece a trabalhar também em regiões mais claras e não borrar o nosso desenho. E tudo que menos a gente quer na face da terra é passar 15 horas fazendo um desenho e borrar ele no final, pelo amor de Deus. E é justamente por esse motivo que eu vim te falar: não use o seu dedo para esfumar o seu desenho. Não adianta, se você já fez, já testou e achou que ficou um resultado legal, pode ter certeza que se você utilizasse um papel higiênico ou um esfuminho, ficaria melhor ainda. Então a minha recomendação principal para você é: não utilize seu dedo. Primeiro, porque ele não é seco, você pode até deixar ele bem sequinho, porém, em uma medida que você vai desenhando, que você vai trabalhando, ele tende a suar, então ele vai deixar a superfície do seu papel úmida, isso vai deixar o papel muito mais sensível, vai deixar dobras no seu papel, vai ficar ondulações, isso já contando que você vai ficar o tempo todo deixando ele limpinho, né, todo o tempo lavando, todo o tempo limpando, para que ele não fique, para que ele não borre as outras regiões do desenho enquanto você desenha, tocar e borrar. Porque você utilizando o esfuminho, você passa, deixa o esfuminho de lado e continua fazendo o seu desenho. Já com o dedo não, você não vai desrosquear o dedo da mão e deixar do lado enquanto você desenha. Pode parecer bem ingênuo, mas não, é muito comum sim a gente se perder enquanto desenha, a gente tá com a cabeça lá em outro lugar e pensando, e a gente toca assim no papel várias vezes. E é nessa hora que o teu dedo te trola. E mais um motivo para você não utilizar o seu dedo na hora de esfumar os seus desenhos é por conta do diâmetro dele. Se você já vai deixar de utilizar o papel higiênico em uma região pequena, justamente por conta do diâmetro, que você não consegue alcançar uma região pequena para esfumar só aquela região, como é que você vai utilizar o seu dedo? É justamente esse o problema. Se for para utilizar o dedo, portanto, use papel higiênico no seu dedo. E todo mundo encontra papel higiênico, pelo amor de Deus. E só um esfuminho tá bom pra você, tá bom? Então comece a utilizar esfuminhos no seu desenho, caso você ainda não tenha aprendido a fazer desenho realista e caso veja que ainda não consegue fazer pele, nem nada do tipo, nem ficar homogêneo. Pare de utilizar o seu dedo caso você use. Se não tiver de jeito nenhum nada para esfumar ali na hora, pelo menos, enquanto você não compra o esfuminho, pega um cotonete. Então, o cotonete é menos ruim do que você utilizar o seu dedo, pode ter certeza, tá bom? Isso se tratando de regiões pequenas, tá? Em regiões maiores, sempre utilizar o papel higiênico. Mas e aí, qual esfuminho eu te recomendo comprar? Eu te recomendo você adquirir o esfuminho de numeração 2 e o de numeração 4. Pronto, é o suficiente para você. O de numeração 2 para detalhes bem pequenos no seu desenho para você esfumar, e o de numeração 4 para as outras regiões medianas aí, em que seu dedo não vai te ajudar, mas o esfuminho sim. Então, desenhista, eu espero que você tenha captado essa dica de hoje, beleza? Porque isso é muito importante e isso mudou, literalmente mudou meu desenho. Portanto, vai mudar o seu também a partir dos próximos, quando você começar a utilizar. E isso se você ainda não utilizar, tá? Agora, se você já utiliza só esfuminho, você não utiliza seu dedo há muito tempo, diz aqui nos comentários. Eu quero saber também se você já utilizou o seu dedo, tá bom? Porque eu já utilizei sim, e eu achava que era perfeito, tava tudo bom, tava tudo legal, mas não tá? Quando você começa a utilizar o esfuminho, você percebe que realmente é muito melhor. E fica mais profissional. Se você quer ter um desenho profissional, você vai precisar utilizar um material profissional também. Então, desenhista, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não deixou seu like ainda, por favor, deixe seu like e deixe um comentário aqui, como eu te pedi, me falando se você já utilizou o seu dedo para esfumar o seu desenho, tá bom? E uma outra coisa que eu tenho certeza que você vai gostar é do meu curso de desenho realista. Então, se você estiver entrando agora lá, eu tô te esperando lá dentro do curso e também lá dentro do grupo de WhatsApp, tá? Vai ser um prazer te ter como aluno. E fique com esse vídeo aqui, ó. Eu tenho certeza que esse outro vídeo aqui também vai te ajudar. Um grande abraço pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!